Boa tarde, vamos dar sequência às nossas revisões. Ontem a gente iniciou a nossa revisão de História, né? A gente viu 2 conteúdos e hoje a gente vai finalizar com mais 2 conteúdos, que são o ciclo do café e a abolição da escravidão, tá? Você já vai pegando o seu livro de reforço, deixa aí pertinho para você fazer as suas atividades e você também vai pegar o seu livro de História, tá? Pegaram? Muito bem. Vocês vão acompanhar toda a explicação e vai lhe ajudar na hora de resolver as atividades, tá certo? A gente vai explicar agora esses 2 conteúdos, vocês vão acompanhando aí no livro de vocês. Nós vamos iniciar com o ciclo do café, tá? Lá na página 86 do seu livro de História. E você também pode estar dando uma olhadinha na página 92, que vai falar sobre as mudanças trazidas pelo café, tá? Em 1870, a imigração começou a crescer na região sudeste do Brasil, principalmente em São Paulo, onde as lavouras de café se espalhavam rapidamente. O café foi trazido da África para a América cerca de 300 anos atrás. Devido às condições climáticas, essas tentativas de cultivo não aconteciam na capital do Brasil, que na época era o Rio de Janeiro. O café era o produto mais vendido fora do país por volta de 1840. E nessa época, o Brasil ainda era independente, né? Já era independente, não era mais colônia de Portugal. Os escravos foram os primeiros trabalhadores das fazendas de café. Os fazendeiros logo depois começaram a substituir os escravos por imigrantes, que moravam em cortiço, né? A gente já falou que era um tipo de moradia que moravam várias pessoas. A produção de café não parava de crescer e o seu valor também era bastante alto no mercado internacional. Durante a República, o café tornou-se a principal atividade econômica do país, pois ele trouxe muitas riquezas para as regiões produtoras. Como é que o café era retirado? Vocês lembram? Ele era retirado das fazendas em carros de boi ou no lombo de mulas e levado até os portos. Foram construídas estradas de ferro no Brasil que ligavam as áreas do cafezais aos portos. A estrada de ferro Dom Pedro II ligava o Rio de Janeiro às províncias de São Paulo e Minas Gerais. Em São Paulo, Santos Jundiaí era a principal estrada de ferro que ligava Santos às áreas de produção de café localizada no estado de São Paulo. Por volta de 1870, existiam poucas indústrias no Brasil. Com a expansão do café, muitos fazendeiros paulistas mudaram-se para as cidades e começaram a abrir indústrias como sabão, tecidos, bebida, papel e alimentos. E era nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul que se localizava a maior parte dessas indústrias. Em São Paulo, várias transformações aconteceram. Casarões luxuosos foram construídos, a população e o comércio cresceram, as ruas ganharam iluminação e a eletricidade ajudou os bondes e máquinas das indústrias a funcionarem. O café também favoreceu a construção de várias obras importantes na cidade de São Paulo. E agora a gente vai falar sobre a abolição da escravidão, lá na página 87 no seu livro de História, tá? Ontem a gente viu, né, sobre os escravos, que a vida na fazenda não era muito fácil, né? Eles trabalharam em várias atividades, como atividades domésticas, nas lavouras do café, nas ruas, né, vendendo vários produtos que eram produzidos pelos seus donos. E aí muitas revoltas, muitas lutas aconteciam, né, porque os escravos não aguentavam mais aquela vida, né, não aguentavam mais tanto sofrimento. Durante todo o período do reinado de Dom Pedro II, desejava-se conquistar a liberdade dos escravos e para isso era muito importante e influente a posição de escritores, poetas, jornalistas e também políticos. O movimento abolicionista forçou várias leis contra a escravidão, como, por exemplo, a Lei Eusébio de Queiroz, né, que proibia definitivamente o tráfico de escravos para o Brasil, a Lei do Ventre Livre, que considerava livre todos os filhos de escravos nascidos a partir da data daquela lei, e a Lei dos Sexagenários, libertar os escravos maiores de 65 anos. Mas o desejo era acabar definitivamente com a condição escrava no Brasil. Nosso imperador, Dom Pedro II, por motivo de viagem, deixou reinando em seu lugar sua filha Isabel, que pela linhagem imperial ela seria substituta do pai. A princesa Isabel finalmente assinou a Lei Áurea, dando liberdade a todos os escravos que existiam no Brasil. A escravidão trouxe muito sofrimento aos negros africanos, porém, no dia 13 de maio de 1888 estava extinta a escravidão. Foi um dia de muita alegria para todos que, por muitos anos, lutaram em prol da liberdade, tanto para os escravos como para os abolicionistas. Essa vitória tornou-se um fato importantíssimo na época do Brasil Império, e a princesa Isabel ficou consagrada pela história como a Redentora.
Com a abolição da escravidão, pouco durou o império no Brasil. A queda da monarquia estava prestes a acontecer, pois o povo desejava escolher os seus próprios governantes. Agora vocês vão realizar as atividades, tá? No livro Atividade de Reforço, que tá aí pertinho, nas páginas 188 e 189, tá? Caprichem na letra, tira a foto quando terminar e manda pra tia conferir. Beijos, até amanhã com mais uma revisão.